A paz do Senhor, amém? Que o Senhor possa estar continuando falando com a gente aqui hoje, né? Que Ele continue falando conosco, porque a palavra é dEle e é vontade dEle que nós possamos ouvi-lo e atentar para aquilo que Ele tem para nós nessa noite, amém? Eu vou estar lendo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 até o 22. Você tem sido um cristão morno? Será que nós temos sido cristãos mornos? E é sobre isso que eu vou falar. Apocalipse 3, 14, começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, eu quero te louvar, Pai querido, porque Tu és o mesmo Deus que falou ali para as igrejas, para a igreja de Laodiceia, que nós vamos estar falando nessa noite. Tu és o mesmo Deus de Isaac, Jacó, de Abraão. Tu és o mesmo Deus que operou milagres, maravilhas, libertou cativos, curou cegos, leprosos, ressuscitou Lázaro morto de 4 dias. Tu és o mesmo Deus hoje. O Senhor opera hoje, o Senhor liberta hoje, e em nome de Jesus eu declaro que essa noite é noite de libertação. Em nome de Jesus eu declaro que essa noite é noite de milagres. Em nome de Jesus eu declaro um avivamento do Senhor nas nossas vidas, um queimor do Espírito Santo com fogo que incendeia nossos corações, nossos olhos, ouvidos, mente, para que possamos viver uma plenitude do Senhor nas nossas vidas. Senhor, fale conosco, fica conosco. Espírito Santo, vem dos 4 ventos e sopra nesse lugar, e que nós possamos ouvi-lo, assim como o Senhor disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Teu Espírito venha dizer para nós nessa noite aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Fica à vontade, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? Esse texto, começa dizendo assim: ao anjo da igreja escreve. Essa carta, ela foi identificada ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor. O pastor precisa atentar para as ovelhas, para a igreja, para aquilo que Deus vai direcioná-lo para cuidar da igreja. Mas isso não isenta nenhum de nós de prestarmos conta a Deus na nossa vida. Deus cobra o pastor, o cuidado dele com as ovelhas, mas Deus cobra de cada um de nós em particular. Laodiceia era um lugar próspero. Lá eles faziam remédio para os olhos. Eles vendiam vestes feitas de lã brilhantes, e eles achavam que estavam muito bem, mas na verdade eles não estavam bem com Deus, porque eles acharam que era já autossuficiente e que não precisava de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida,
para que os momentos que a gente vive não possa definir a nossa vida com Deus. Seja na luta, seja na bonança, seja na escassez, seja em qualquer tempo, qualquer adversidade, que nós estejamos olhando para o Senhor, buscando o Senhor, porque Ele quer ser achado por nós. Olha que coisa boa, Ele quer ser achado por nós. E eu acho interessante que lá em Colossos tinha uma água encanada, que a água lá era fria, e ela dava refrigério para o povo. Era essa água em Colossos. Mas lá em Laodiceia, a água vinha lá de Hierápolis e passava num cano na cidade de Roma, né? Passava até chegar em Laodiceia. E aí a água chegava em Laodiceia morna. Então o povo daquela cidade, eles sabiam do que Jesus estava falando para eles, porque eles viviam naquele meio. Eles sabiam que era beber uma água morna. Eles sabiam o quanto era ruim, eles tinham que esperar a água esfriar, porque a água morna não é boa, ela causa vômito na gente. Então era isso que Jesus estava comparando o povo de Laodiceia. E ele disse aqui, ao princípio, para o pastor. Mas depois Jesus apresenta para essa igreja, dizendo assim, no versículo 14, na parte B. Isso diz o amém. Jesus apresentou para aquela igreja de Laodiceia como o amém. Uma situação firme, que ele era firme, e que aquele povo estava sendo chamado a atenção para que fosse firme com Deus. O Senhor estava chamando a atenção de Laodiceia, que ela precisava voltar-se para Ele. Jesus se apresentou à igreja morna como sendo o amém, ressaltando sua firmeza divina e mostrando para a igreja de Laodiceia que não tinha firmeza de propósito. O Senhor quer que nós tenhamos propósito firme com Ele. O Senhor quer que a gente saiba em que propósito Deus nos quer. Qual o propósito dele em toda situação da nossa vida. Tem situações da nossa vida que parece que a gente perde o chão. Eu vivi isso nesses dias. Parece que você perde o chão. Mas ao mesmo tempo, Deus traz à nossa memória que Ele está no controle. É quando a gente perde o chão, é que nós entendemos que nós estamos sendo levados para águas profundas. Porque nas águas profundas nós não temos controle do chão. Nós não temos controle de nada. O Senhor controla a gente. Então, nos momentos de crise, no momento de bonança, lembre-se de ser controlado pelo Senhor. Ele quer controlar a nossa vida. Jesus é o modelo imutável para todos os cristãos. Lá em Hebreus 4, no versículo 14, fala assim, conservemos firme a nossa confissão. Nós precisamos conservar firme a nossa confissão, que Jesus é Senhor das nossas vidas. Você já parou para pensar se realmente Jesus tem sido o Senhor da sua vida? Você já parou para ver se você realmente está tomando a decisão em Jesus ou de você mesmo? Você já prestou atenção se você está pedindo a Deus uma resposta, para uma sabedoria que venha dEle, uma palavra que venha dEle, um silêncio que vem dEle? Se realmente Jesus é Senhor, nós devemos nos submeter ao senhorio de Cristo. E é isso que Ele quer de nós. Em 1 Tessalonicenses, vamos ler lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. No versículo 2. 1 Tessalonicenses, versículo 2, capítulo 1, versículo 2, diz assim, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Paulo falando para o povo de Tessalônica. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus. Paulo estava dizendo que o povo de Tessalônica, eles estavam vendo neles a firmeza que eles tinham em Jesus. Olha que coisa boa. A pessoa dá testemunho de que a gente está firme e que essa firmeza é tão notória que as pessoas estão enxergando.
E continuando, ele diz assim: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. Paulo diz que o evangelho que eles tinham pregado naquele lugar, ele não era só em palavras, mas era em poder e maravilhas no Espírito Santo. E aquele povo tinha recebido essa palavra desse jeito, e estava vivendo no poder e na unção do Espírito Santo, na sabedoria do Espírito Santo, na firmeza do Espírito Santo. E nós temos ouvido a pregação da palavra de Deus, nós temos ouvido a palavra do Senhor, que nós possamos ousar. No versículo 6, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Paulo diz que aquele povo estava imitando eles e ao Senhor, porque Paulo imitava ao Senhor. Então nós precisamos ser imitadores de Cristo, nós precisamos ser cristãos firmes, valorosos, convictos de que Deus é poderoso para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo, versículo 7, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes de Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo diz que o testemunho daquele povo de Tessalônica era tão fiel, tão verdadeiro, tão poderoso, que estava alcançando multidões. O Senhor nos chamou para isso, para sermos testemunha dele aqui na terra, para sermos cartas abertas, onde o mundo vai ler Jesus em nós, onde o mundo vai ler Jesus na nossa maneira de falar, na nossa maneira de andar, na nossa postura como cristãos. Isso é não ser uma igreja morna. Mas o povo de Laodiceia, eles estavam mornos. Voltando a Apocalipse 3, Laodiceia, igreja morna. O Senhor disse assim, no capítulo 3, versículo 15: eu sei as tuas obras. Jesus disse para Laodiceia: eu sei as tuas obras. Eu e você somos a igreja do Senhor hoje. E hoje Jesus diz para mim e para você: eu sei as tuas obras. Será que a gente vai se alegrar quando Jesus falar assim: eu sei as suas obras? Porque Jesus vê. Ele vê o nosso coração. Ele vê o nosso íntimo. Ele vê a nossa vida lá no nosso cantinho. Ele vê onde a gente vai, o que a gente pensa. Ele vê. E Ele sabe que obra que está sendo gerada no nosso coração. Com quem que você passa mais tempo? Com a palavra de Deus, com Jesus, com sua família? Ou nas redes sociais? Assistindo tantas coisas, alimentando o seu coração, enchendo a sua vida de um monte de coisa que não vai edificar e não vai ter proveito algum. Nós precisamos acordar, despertar, jovens. Vocês são jovens, são fortes, porque o Senhor fez vocês fortes. Se vocês mergulharem nessa palavra, se vocês mergulhar nos rios profundos do Senhor, Ele vai fazer vocês fortes, Ele vai usar vocês, Ele quer contar com vocês, como contou com José, como contou com Davi, como contou com Daniel, mesmo sendo jovem, se separou para Deus. Como contou com Samuel. Samuel foi colocado na pior família, na pior casa que podia ser colocado. Os filhos de Eli só faziam coisas contrárias a Deus, mas Samuel não se espelhou nele. Ele se espelhou naquilo que Deus prometeu para ele. Ele se espelhou em Jesus. Ele quis conhecer o Senhor. O profeta Eli já tinha distanciado de Deus por causa de tolerar o pecado dos filhos e não corrigir os filhos. E Deus nem falava mais com o profeta Eli, mas Deus falou com o jovem Samuel. Samuel nunca tinha ouvido Deus falar, e ele ouviu Deus falar, só que ele nem sabia que era a voz de Deus. Ele precisou
ter o ensinamento do profeta Eli, que aquela voz era a voz de Deus. Então Deus quer falar com você, jovem. Deus quer fazer coisas grandiosas através de você. É tempo, se levanta, se posiciona. Olha, eu vivi um período no meio dos jovens. Eu já não era jovem, mas eu estava no meio dos jovens, porque Deus me chamou para evangelizar. E aí eu chamei um grupo de jovens e começamos a evangelizar essa cidade. Pensa num tempo maravilhoso, onde Deus fazia coisas sobrenaturais. Ele é o mesmo hoje, só que nós queremos ver o sobrenatural de Deus de braço cruzado. Não tem como ser igreja morna e querer ver poder de Deus. Nós temos que largar a mornidão de lado e mergulhar no rio de Deus e queimar por Deus e ser apaixonado por Jesus. O Senhor dirigia até os nossos passos onde a gente ia entrar. Ele falava: sai dessa rua, vai para a rua tal, no lugar tal. Olha, vai lá no quarto tal, para nessa casa aí, ó, está acontecendo isso, isso e isso. Era assim que a gente andava em Viçosa. Subindo morro, descendo morro. Andamos esses morros de Viçosa tudo naquela época. Eu estava grávida de 8 meses andando nos morros de Viçosa evangelizando para a glória de Deus. E os jovens junto com a gente. E pensa nos jovens valorosos de oração que caminhavam com a gente. E aqui nós temos jovens valorosos. Eu glorifico a Deus pelos jovens dessa igreja. Eu sou muito feliz de ver os jovens dessa igreja comprometidos com o Senhor. Mas às vezes o inimigo está conseguindo distrair com tantas coisas bobas, e a gente não está passando o tempo suficiente que é necessário para a gente experimentar mais de Deus. E Deus está chamando a gente para uma intimidade maior com Ele. Deus tem coisas grandes na vida de vocês, na vida de todos nós. Os cristãos de Laodiceia não eram contra o evangelho, porém não viviam de acordo com a palavra de Deus. Eles não eram contra, eles sabiam que a palavra de Deus era certa, eles sabiam que era verdade, mas eles não viviam de acordo com a palavra. Então não adianta saber e não viver. Eu sei que a água mata a sede, eu estou morrendo de sede, mas se eu não beber a água, não vai matar a minha sede, mesmo eu sabendo que a água mata a minha sede. Assim é a palavra de Deus. A gente pode saber que ela é poderosa, que ela é verdadeira, que Deus é fiel, mas se nós não provarmos, se nós não experimentá-la, nós não vamos viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Amém? Então que nós não sejamos como o povo de Laodiceia. Jesus os advertiu, declarando que sabia plenamente as suas obras e as obras que eles estavam praticando. Ele vê tudo. Em Marcos 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos 4, versículo 22. Diz assim, Marcos 4, 22. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Então tudo vai ser revelado, tudo vai ser manifesto. Deus vai provar nossas obras, então que as nossas obras sejam de acordo com a palavra do Senhor. Que nem és frio e nem quente, disse Jesus, em Apocalipse 3, 15b. A igreja de Laodiceia tornou-se insuportável para Jesus. Jesus disse que ela não era quente e nem fria. Tomara fosses quente ou fria, porque estou a ponto de vomitar. Olha que coisa dura para ouvir de Jesus. E Jesus disse isso para Laodiceia, para a igreja de Laodiceia. Quanto a igreja é morna, ela não permite que Deus opere plenamente em sua vida. E Deus vai vomitá-la, como diz em Apocalipse. Então, quando a gente está vivendo uma vida morna com Deus, a gente não permite Deus transformar a nossa vida. A gente não deixa Jesus trabalhar dentro de nós. Jesus fica do lado de fora, batendo. Às vezes a gente fala assim, nossa, passou uma coisa aqui na minha cabeça que não é para mim fazer isso. Bobagem, nada a ver. E aí faz. Ai, está me incomodando assistir isso aqui. Ah, nada a ver não, todo mundo assiste, vou assistir também. E aí a gente vai
fazendo aquilo que o inimigo está querendo que a gente faça, afastando de Deus, afastando do que Deus tem conosco, dos propósitos que Deus tem conosco. Então que nós possamos prestar atenção no que nós estamos vivendo. Podemos ver na Bíblia pessoas que se sentiram rejeitadas também por Deus. Davi, ele se sentiu rejeitado por Deus. Lá no Salmo 51, Davi fala para não retirar dele o Espírito Santo. Por quê? Porque Davi estava em pecado. E Davi percebeu que o Espírito Santo podia sair dele e afastar dele. E ele reconheceu a falha dele. Ele pediu perdão e ele voltou-se para o Senhor. Nós não estamos isentos, jovens, de não pecar, de não errar, de não falhar. Nós somos seres humanos, mas o Senhor quer que a gente reconheça onde a gente tem falhado e peça ajuda a Ele. Você que está nos assistindo também, que você também aprenda a pedir a Deus ajuda, que você reconheça as suas falhas, porque nós somos tendenciosos a olhar a falha do outro. É muito mais fácil, às vezes o marido olhar o defeito da esposa, a esposa olhar do marido, os jovens viver de qualquer maneira, viver um namoro de qualquer maneira, não se respeitarem, não se guardarem, adolescentes querendo namorar, para que namorar novo, não tem idade para casar. Então se envolva com Deus, e Deus vai suprir essa carência, e na hora certa Deus prepara a pessoa certa. Eu glorifico muito a Deus pelos testemunhos dos jovens que têm casado aqui, como a gente vê que Deus fez um enxergar o outro, Deus atraiu um para o outro, e Deus cumpriu o propósito que tinha deles se casarem. É isso que Deus faz. Então que a gente aprenda a prestar atenção. Presta atenção, jovem. Sabe, os rapazes, as moças, orem e prestem atenção. Deus dá sinais. Deus mostra. E você vai ver aquela pessoa que se identifica mais com você. E aí Deus vai estar cuidando desse namoro. Deus vai estar cuidando à medida que você vai deixando. À medida que você vai deixando o senhorio de Jesus mandar em você, se separe, tenha um namoro santo na presença de Deus, espere no Senhor, não precipite nada, para que você tenha um casamento no Senhor, para que você seja alicerçado no Senhor, desde novo, quanto mais novo melhor, busque enquanto mais jovem, porque Deus vai te evitar de muitas coisas ruins, amém? O próprio Jesus, lá em Mateus 27, 46, ele estava na cruz, eu não vou ler, e ele estava coberto com nossos pecados. E Deus não olhou para Jesus, porque não podia, porque Deus é santo. E Deus não está onde habita pecado. Então Deus não olhou para Jesus. E Jesus se sentiu abandonado na cruz. Ele falou: Pai, por que me desamparaste? Então, Deus, Ele não compactua com o pecado. Que nós venhamos nos separar mesmo para Deus. Tem um versículo na palavra de Deus, eu não me lembro onde que está agora, que fala assim: se os teus olhos tiverem luz, todo o seu corpo vai ser iluminado. Mas se seus olhos forem trevas, quão grandes serão tais trevas? Então nós temos que tomar cuidado onde nós estamos colocando os nossos olhos. O que nós estamos vendo? O que nós temos ouvido? Porque aquilo que entra no nosso coração vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E depois a nossa boca vai falar o que o coração está cheio. Se estiver cheio da palavra de Deus, cheio da presença de Deus, cheio de jejuns e orações, louvores, o louvor quebra cadeias, o louvor liberta. Adore o Senhor na sua casa, cante louvores ao Senhor, glorifique o Senhor, porque quebra cadeias na mente, no coração, nos pés, nas mãos, e você vai sentir livre, livre para servir ao Senhor. Então que nós possamos louvar mais o Senhor. Algumas coisas que podem nos tornar um cristão morno. Autossuficiência. A igreja Laodiceia disse: de nada tenho falta. Deus disse: sem mim nada podeis fazer. Por mais que a gente pense que está tudo muito bom, sem o Senhor não fica bom.
Nós precisamos do Senhor. Então, quando a gente acha que a gente é autossuficiente, que a gente dá conta sozinho, que nós podemos todas as coisas, que somos merecedores de todas as coisas, nós nos tornamos autossuficientes, porque nada merecemos. É pura graça, é pura misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia para Deus. A justiça de Deus, ela é perfeita, a nossa é imperfeita. Então que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, que é bom, que é maravilhoso e que é muito mais alto do que nós pensamos ou pedimos. Muitas vezes a situação adversa nos faz tornar cristãos mornos. Por quê? Porque a gente olha a circunstância, não tem saída, acabou, está difícil demais. Olha, uma cantora que eu admiro muito, assim, que eu sempre ouvi muito louvor dela, amo muito os louvores dela, Ludmila Feber. Aquela mulher foi até o fim louvando o Senhor. Você via que aquela mulher estava morrendo, mas adorando. Morrendo, mas servindo, morrendo, mas vivendo a palavra, morrendo e pregando o evangelho. A circunstância não impediu ela de viver o sobrenatural de Deus. E às vezes a gente é impedido de viver, porque nós olhamos as situações da nossa vida, nós olhamos para nós não conseguimos nada em nós mesmos, mas no Senhor nós podemos. No Senhor nós somos fortes, no Senhor nós podemos saltar muralhas, no Senhor nós andamos sobre as águas, no Senhor nós levantamos bandeiras, porque o Senhor nos faz forte. O Espírito Santo é um fogo dentro de nós para queimar tudo que não presta e fazer cada um de nós, parecido com Cristo. Jesus é a solução para essa miséria espiritual. Naquela época, Jesus foi a solução para a igreja de Laodiceia. E hoje também, Ele é a solução para as nossas dificuldades e para os nossos problemas. Lá em Apocalipse 3:18a diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que enriqueças. O Senhor Jesus disse: aconselho-te, compre ouro provado no fogo para que enriqueças. O Senhor quer que a gente busque a riqueza que vem dEle. O ouro simboliza a glória de Deus. Então a glória de Deus está para ser derramada em nós. Basta nós buscarmos, basta nós desejarmos, basta a gente buscar como se busca um tesouro perdido. Porque Deus tem glória para derramar na nossa vida. Lá no Antigo Testamento fala dos utensílios de madeira que era revestido de ouro. Quando ia lá em Êxodo 30, versículo 5, fala sobre isso. As madeiras eram revestidas de ouro. Nós somos a madeira que Jesus quer usar. Mas para isso nós precisamos ser revestidos do ouro, que é a glória de Deus. Nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Nós precisamos olhar para o céu e ver que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É o que Deus requer de nós, que sejamos revestidos dEle. E que passemos tempo com Ele. E que também chamemos pela sua presença, que nós possamos clamar pela presença de Deus. Lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, fala da armadura de Deus. A armadura que tem para todos nós: capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, cinturão da justiça, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçados na preparação do evangelho da paz. Tudo isso nós precisamos como cristãos. E muitas vezes nós não buscamos isso. Nós buscamos tantas outras coisas e não buscamos ser revestido da armadura de Deus. Buscar Deus para a nossa vida todos os dias, para que nós possamos viver a plenitude do Senhor. Sejam plenos no fruto do Espírito. Em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. No versículo, acho que é 22. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então nós precisamos viver no Espírito e andar no Espírito. Onde nós estivermos, nós temos que ser testemunha de Jesus. Mesmo que estejamos longe, parece que ninguém está vendo, Deus está nos vendo. Que a gente seja testemunha de Cristo. Que a gente lembre que nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos a hora que o Senhor vai nos chamar. Então que nós estejamos preparados para todo o tempo, porque o Senhor é bom. Vistam de vestes brancas. Apocalipse capítulo 3. Versículo 18. Diz assim, ó. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Então o Senhor quer que a gente veste as vestes dele, que a gente se revista das vestes do Senhor, que nós possamos ser revestidos do poder de Deus. Nós somos frágeis, mas o Senhor é forte. E Ele quer que a gente revista dessa fortaleza. Eu estou passando um momento muito difícil. Lá em casa a situação não está fácil. Saiba que o Senhor, Ele é o socorro bem presente em tempos de aflições. E Ele socorre você, socorre a sua família. Ele defende você, porque você é precioso para Ele. O Senhor te ama, Ele ama cada um de nós. Ele deu Jesus para morrer por nós. Por isso nós precisamos cada dia mais conhecer Jesus, para a gente ver o quanto nós somos especiais para Ele. E o quanto Ele quer nos revestir de poder, o quanto Ele quer advogar a nossa causa. Quando nós perdemos o controle, nós não sabemos mais o que fazer, Ele toma a causa nas mãos e Ele nos defende. Ele nos defende. Nós não precisamos nos defender, porque Ele nos defende. Precisamos andar decentemente diante de Deus. 1 Timóteo, logo atrás aí. Depois de Tessalonicense. 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 9, diz assim, ó. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. O Senhor quer que nós vigiemos a nossa vida com Ele no íntimo, mas também que andemos decentemente. O Senhor não quer que a gente ande indecente. Então nós precisamos olhar, não só por dentro, mas por fora. Porque o que está dentro se manifesta fora. Então que nós possamos ter uma postura que agrade o Senhor. O Espírito Santo constrange a gente. Se a gente vestir algo que não agrada a Deus, o Espírito Santo nos constrange. É só orar e ser sensível ao Espírito Santo, que Ele incomoda, para a gente andar decentemente. E o Senhor vai ser glorificado na nossa vida. Deus demonstrou o seu amor para Laodiceia, alertando quanto o castigo que viria sobre ela, se ela não se arrependesse. O Senhor não deixa ninguém confundido. Ele não deixa ninguém sem aviso. Ele vai avisando a gente. Olha, a gente fica incomodado, às vezes assistiu alguma coisa, fica incomodado, aí você vai e fala, não vou assistir mais não. Daí a pouco você está assistindo de novo. Aí vem de novo aquele incômodo, não vou assistir mais não. E aí vai assistindo, daquilo ali depois cauteriza. O Espírito Santo não contém demais, e às vezes parece que Ele não liga, mas é porque nós não demos ouvido ao Espírito Santo. Então que nós saibamos ser uma igreja que ouve a voz do Senhor. Deixa Jesus reinar em você, convida-o para morar em você. O Senhor diz para Laodiceia, no versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, ao ouvir minha voz, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus quer ser nosso amigo, Ele quer nos dar alimento que vem dEle, e esse alimento, Ele vai ficar em nós, fortalecendo a gente todos os dias. Por isso nós precisamos ler a palavra de Deus,
Passa tempo com a palavra de Deus. Fortaleça-se no Espírito, para que a sua carne não domine a sua vida. Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. E eles nem tinham percebido. Que nós não sejamos assim. Que nós fiquemos atentos para ver se Jesus realmente está dentro do nosso coração. Promessa do Senhor para nós: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, nós temos que ir até o fim firme com o Senhor. É urgente, é muito importante que nós reacendamos diariamente a paixão, o amor espiritual por Jesus. Em Mateus 19, 28, Mateus 19, 28, estou terminando, viu, irmãos? Mateus 19, 28 diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aquele que permanecer até o fim, vai assentar com o Senhor. Vai estar com o Senhor. O Senhor disse que vai dizer: vinde bendito do meu Pai, assente na borda do Cordeiro. Então o Senhor vai nos convidar, que nós possamos reacender essa chama, porque o Senhor quer que esse fogo continue aceso. Lá em Levítico 6,13 diz assim, ó: o fogo continuará ardendo no altar e nunca se apagará. O Senhor disse que o fogo vai continuar ardendo no altar e nunca vai apagar. Ah, mas em mim apagou. O Senhor traz de volta. Basta você desejar. Ah, está quase apagando. Vem para a presença do Senhor. Busque, clame. Sabe, se joga na presença do Senhor. Lá em Lamentações 3, diz assim, eu não lembro o versículo agora, que coloque a boca no pó, talvez haja esperança. É necessário que a gente busque isso, é necessário que a gente chore por isso, é necessário que a gente clame pela presença do Senhor na nossa vida, pelo fogo do Espírito Santo em nós, pela paixão de ter Jesus dentro de nós. É necessário que a gente sinta falta da presença do Senhor. É urgente, não importa títulos, não importa posição que você vai ter, importa a presença do Senhor. Nada é mais importante na nossa vida que isso, porque na hora que nós estivermos em adversidade, Ele vai ser o braço estendido para nos levantar do chão, quando a gente não está tendo força mais. Às vezes as pessoas acham que jovem não passa por dificuldades, não passa por luta, mas passa. Adolescente passa por lutas emocionais, é um momento de transição, é um momento de tantas mudanças. Eles passam conflitos, mas o Senhor, Ele é o socorro bem presente em tempos de aflições. E Ele está aqui nessa noite para dizer para mim e para você: o fogo vai arder continuamente no altar e não vai se apagar, não vai se apagar. Passe tempo com a palavra, mergulhe nos rios profundos. É difícil, dói, a gente passa aperto, parece que a gente perdeu tudo, mas de repente o Senhor toma o controle. Ele toma o controle, Ele nos levanta, Ele anda com a gente. Nós precisamos andar com Ele. O Senhor anda com você e você anda com Ele. Você passa tempo com Ele, você chama Ele de meu amigo. Senta aqui comigo, conversa comigo. Jesus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Deseje isso, jovens, deseje. A minha oração aos 18 anos de idade era: Jesus, eu quero te conhecer. Toda noite eu falava: Jesus, eu quero te conhecer. Eu não conhecia nenhum cristão, eu conhecia só o povo da minha religião. Mas nasceu um desejo que o Espírito Santo colocou dentro de mim, de conhecer o Senhor. E eu pedi a Jesus: eu quero te conhecer, eu preciso te conhecer. E Jesus foi se apresentando para mim. E eu comecei a ler a Bíblia e fui ficando apaixonada por Jesus. E não tem nada melhor na minha vida do que Jesus. Nada é melhor do que Jesus. Foi Ele que me fez ser a mãe que eu sou, a esposa que eu sou. Foi Ele que quis me chamar para perto dEle. Ele que me transformou e está me transformando. E preciso de muita transformação ainda. Ele que supra as faltas da gente.
Os meninos casaram, 2 muito perto. Como eu estou sentindo falta desses meninos lá em casa. Esses dias eu chorei lá com Jesus. Jesus, como faz falta. É muito bom, Jesus, ver eles casados, mas como faz falta. Mas Jesus supra a falta. Olha como é bom ter Jesus. A gente sabe que a gente é importante para Ele, que Ele nos ama. Ele te ouve, jovem. Ele te responde e Ele quer te usar. Ele quer derramar unção do Espírito Santo sobre vocês. Ele quer usar com vocês com dons de profecia, revelação, visão, curas e maravilhas. Isso é para toda a igreja do Senhor. E isso vai manifestar lá fora. Onde você entrar, o Espírito Santo vai te usar com os dons dEle. Você se surpreende. Esses dias eu parei com uma mulher na rua, essa semana. E ela estava falando comigo que estava com muita dor. E no domingo a gente escutou ela gritando de dor. E eu orei para aquela mulher e para a glória de Deus não escutei mais aquela mulher gritar de dor. Para a honra e glória do Senhor. Jesus vai nos usar. Ele quer te usar. Tem coisas grandes para Ele fazer na sua vida. Jovem, deseja isso. Deseja ser evangelista. De evangelizar lá fora. De onde Jesus mandar e falar do amor dEle. De curar enfermos no nome de Jesus. De libertar pessoas oprimidas. Um dia eu estava andando na rua. Tinha uma menina endemoniada. Eu expulsei o demônio dela em nome de Jesus. Ela ficou liberta ali. Muita gente viu. Outro dia, outro homem estava caído na rua. Eu orei por ele também, para a glória de Deus. Ele não conseguia ficar de pé. Quando eu acabei de orar, ele ficou de pé. E o povo que estava observando viu isso. Isso edifica a fé das pessoas. Faz as pessoas desejarem Jesus. Nós fomos numa casa esses dias lá em Silvestre. A família inteira aceitou Jesus e está doido para vir para a igreja. Só que agora com essa pandemia estão com um pouquinho com receio. O Senhor continua operando e Ele conta com você. Ele conta comigo, Ele conta com você. Então que nós possamos dar mais lugar ao Senhor. Não seja morno. Mergulha nas coisas de Deus. Mergulha sem medo, sem reserva. Há esperança, ainda que parece que tudo morreu. Há esperança, ao cheiro das águas vai brotar. A palavra de Deus faz brotar. A palavra de Deus incendeia. A palavra de Deus acrescenta fé. A palavra de Deus nos faz ousados, convictos de que Deus é na nossa vida. Nós precisamos disso. Deuteronômio 31:8 tem uma promessa muito linda. Diz assim, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Foi a palavra que Deus disse para Josué, em Deuteronômio 31:8, versículo 23 também, no finalzinho. E o Senhor fala isso para mim e para você. Ele vai na nossa frente. Ele vai pelejar por nós. Ele nunca vai abandonar você. Ele nunca, nunca vai abandonar você. Ele te ama. Ele deu Jesus para morrer por você. De tão precioso que você é. De tão preciosa que você é. Nós somos valiosos para Deus. Temos um grande valor. Custamos um alto preço. E o Senhor está esperando poder contar comigo e com você. Somos filhos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você que vai ouvir essa palavra, você pode ser filho dos Reis e do Senhor dos Senhores. Basta falar com Jesus. Jesus, eu quero o Senhor no meu coração, como o Senhor da minha vida, como o Senhor das minhas vontades. E a partir de hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Aí você passa a ser chamado filho de Deus. E como filho, Deus vai te usar nessa terra. O mundo está em trevas e é necessário que nós, igreja do Senhor, sejamos luz no meio dessas trevas.